Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Tudo bom, meu povo? Galera, hoje é dia da gente falar, assim, esse pleno domingão, uma coisa bem bacana que eu terminei de ler e, cara, assim, tem tudo uma questão de perspectiva para saber se vale ou não vale a pena, que é Geração X. Sim, meu povo, nós vamos falar sobre isso hoje. Só que antes de mais nada, primeiramente, eu queria convidá-los a clicar aqui no botão de curtir se você curtiu o vídeo. Se você for novo ou nova, por favor, se inscreva, mas sempre fique à vontade. O meu muito obrigado por sua atenção. Ative os sininhos e vamos nessa! Sim, meu povo, vamos lá. Respondendo a pergunta do título, vale ou vale a pena? Vale, mas olhando por duas perspectivas. Para o leitor que já tinha visto isso antes, pela questão do saudosismo, vale a pena sim, Geração X, vale a pena, certo? Agora vamos lá. Leitor novo, poxa, eu preciso ler para entender todo o universo X? Não. É essencial eu ler para, sabe? Não. Mas se eu tenho curiosidade para saber se isso aqui é legal, vale a pena? Pela questão da curiosidade, saber se, nossa, eu queria ler isso aqui só para conhecer. Vale. Então, assim, nesse sentido, vale a pena. Então, só para deixar vocês cientes disso. Mas para o cara que diz que tá com a questão de que se interessou, vou ficar boiando se eu ler isso aqui? Não. Você não boia ou não fica à deriva, porque primeiramente ele faz uma introdução do porquê que está sendo formado a geração X. Primeiro começa com uma parte do que é a saga Aliança Falange, que não é ameaça, é Aliança Falange, certo? Que já saiu pelas maiores sagas dos X-Men. Então, assim, é um pedaço que coloca assim, olha, por que está acontecendo no universo, essa geração X? Porque eles surgiram uma próxima geração de mutantes, o qual o professor Xavier decidiu treiná-los, só que não mais sobre sua batuta, mas sim na batuta de Sean Cassidy, ou nosso querido Banshee, e a dona Emma Frost, a Rainha Branca. Então, quer dizer, quem vai treiná-los são essas duas pessoas, essa nova geração de mutantes. Então, assim, essa é toda a premissa referente à questão da geração X. Você não fica à deriva, porque eles põem, assim, lhe coloca na história. Mas tem toda a aliança falante aqui, Carlos? Não, somente a parte essencial relacionada à geração X. Porque ainda na aliança Falange, você tem ainda uma história do Cable, do Excalibur, tem uma do Wolverine, então, assim, para fechar todo o arco da Aliança Falange. Então, teria que faltar isso para poder fechar a história toda. Então, dá para ficar de boas, sem se preocupar de ter lido toda a Aliança Falange. Só esse essencial já é o suficiente. E vamos lá, aqui temos 9 histórias da geração X, 9 histórias. Tem um detalhe bastante importante, que é o seguinte, esse aqui é o primeiro volume da Epic Collection da geração X. Ao todos foram 5. 5 foram 5, né? Primeiramente tem Back to the School, Employee Revenge, Secret of Amy, né? Que é a personagem, a Monette, né? Minha mutante favorita, eu gosto muito dela. A Pride in Panicy e Family Business. Então, que é o último, esse que eu tô falando são os títulos da geração X. Aqui é o De Volta à Escola, De Volta às Aulas, sei lá. Enfim. Carlos, será que acha que a Panini tem interesse em publicar isso? Não sei, aí já eu não tenho tanta certeza se a Panini teria interesse em publicar essa parte do Universo X. Eu ainda estou aguardando ansiosamente que eles lancem a segunda parte dos Novos Mutantes. Tá faltando isso aqui, gente. Ó, Panini. Vamos lançar o segundo volume de Os Novos Mutantes? Seria interessante. E aí, bora lá. Tem um detalhe bastante interessante referente à questão da Aliança Falange, da geração X, que é o seguinte. Aqui tem as histórias, certo? De 1 a 9. Detalhe. A quarta edição dessa história, deixa eu ver se eu vou acertar aqui, acho que eu estou bem em cima, exatamente. A quarta história da geração X, ela é interrompida. Por quê? Porque foi exatamente o seguinte, a quarta história, que é essa daqui, ó,
Ela foi lançada em 4 de fevereiro de 95. E aí a geração X só retorna em julho de 95. Aí, cara, não sei por que esse intervalo de tempo? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Chama-se Era do Apocalipse. Geração X existiu, porém ela teve que ser interrompida porque aconteceu o evento da Era do Apocalipse, que foi o momento que o filho do Charles Xavier, com a advogada que defendeu o Magneto no julgamento do Magneto, teve um caso rápido, eles tiveram um filho, o David Eller, né, que é o cara que volta no tempo, resolve matar o Magneto, só que em vez de matar o Magneto, ele mata o pai. E aí acontece todo o evento que culmina com a Era do Apocalipse. E só termina quando a galera descobre, volta no passado, impede o assassinato, e com isso Xavier não é morto e volta tudo que era antes. Só que com consequências. E aí vem essa parte das consequências. Aqui temos. Cadê? Peraí. Uncanny X-Men, Geração X. Ele não fala, ele tem um trechozinho aqui. Deixa eu ver aqui, rapidão. Ele tem um trechozinho aqui nessa edição. Tá aqui. Esse X-Men Prime. Não é toda a edição do X-Men Prime, é uma parte dela que vem a explicar, por exemplo, as consequências da Era do Apocalipse, porque quando voltaram, algumas pessoas voltaram no tempo junto com eles. Então, por exemplo, o Fera Sombrio, né, ele vem para a realidade onde o Xavier é vivo. Então, assim, você tem 2 feras, tem um Fera Sombrio e tem esse o nosso Fera normal. Então, assim, isso é explicado aqui, porque, por exemplo, esse trecho, temos a Medula, né, que é aquela mutante, aquela Warlock, Morlock, que aparece. Então, assim, aqui, ó, o Fera Sombrio, que é uma das consequências da Era do Apocalipse. Então, assim, tem esse trecho para explicar o que está acontecendo daqui por diante, por que tem esse personagem, de onde é que veio. Então, isso é explicado. Então, como eu disse, a edição não deixa você à deriva. Ela lhe explica tudo bem direitinho referente ao que está acontecendo na história. Então, você não fica perdidão, não fica, em hipótese alguma. E, cara, as histórias são boas, porque você tem toda uma dinâmica de novos mutantes que estão aparecendo aqui, né? Você tem a Scalpo, que é a irmã do Sam Ginter, acho que é assim que se pronuncia, o míssel da X-Force, né? Você tem a Amy, que é a Monet, que é uma garota que voa, que tem super força, muito inteligente. Tem um personagem, um mutante que foi aproveitado nessa era Krakoa, que é o Synchro. Quem acompanha as mensagens dos X-Men vai ver onde é que surgiu o Synchro, tá aqui. Aí você tem o Câmara, que ele tem um cara, é um inglês, o nome dele é Jonathan. Jonathan, eu não entendo, cara. O pessoal chama ele de Jono. Ele é o Câmara, ele volta essa parte do corpo dele como se tivesse uma energia saltando e tudo mais. Temos o Derme, que é tipo um seu elástico, mas só que não tem tanta vamos dizer assim, a elasticidade do Senhor Fantástico. E tem um detalhe bastante importante, que eu tava lendo, sem sacanagem, sem brincadeira nenhuma. Mas sem brincadeira, ele não parece com a atriz Joana Fon, que fez a Perpétua de Tieta? É sério, eu fiquei olhando assim, cara, isso aqui parece, viu? Tu parece com a Joana Fon, sem sacanagem. Então foi uma coisa que eu percebi, não sei se você adquirir, vai ler isso aqui e vai ter essa mesma percepção que eu tenho, né? Mas, enfim, ele me lembrou diversas vezes a Joana Fon. E, galera, eu particularmente, por que eu peguei essa edição? Porque na época do dólar 1 para 1, quer dizer, R$1 valia um dólar, eu acompanhei muito por algum tempo as revistas americanas e eu achava que dava para fazer isso. E, obviamente, acabou essa festa, né? Então não deu mais para acompanhar as revistas norte-americanas. Mas eu peguei uma boa parte, eu peguei a primeira edição da Geração X, eu peguei um aqui, o Roger Cruz desenhando. Então, assim, é uma edição que eu tenho um carinho enorme por isso, por conta dessa época. Então, esse é o motivo por que eu peguei Geração X. E aí vem uma parte que aqui, cara, é o supra-sumo do
do saudosista, que é essa parte aqui que você tem que segurar, cuidado para segurar. Essa collection preview referente à geração X. Porque ele ter uma. Só isso aqui, ó. Isso aqui todas são as histórias. Esse trecho aqui é só tudo referente à questão da década de 90, né? Então, assim, gente, tem primeiramente um editorial referente a isso, tem uma apresentação, tem todo um histórico sobre a questão do ensino professor X. Tem o Scott Lobdell, né, o cara que criou isso aqui, está presente, apresentando os personagens, ó. Tem toda uma ficha diferente a eles, é bem bacana, cara. Ó, a Suplício, o Mondo é outro personagem que aparece no universo Geração X, mas eu acho que ele tem maior destaque no segundo volume da edição da Geração X. E aí tem uma entrevista com o desenhista, o Chris Bacalo. Eu sempre chamava Bachalo, mas é Bacalo, parece que a pronúncia certa é Bacalo. Tudo isso diretamente da década de 90, meu povo. Cara, isso aqui é um saudosismo. Na época eles falam sobre os cards, né, que era uma febre também que eu acompanhei. E, velho, é muito legal. Aí tem a galera que por trás, tem uma entrevista tem um editor, né, o Bob Harras. E tem uma coisa que era o auge desse momento, é a questão sobre o desenho animado da Geração X, que era outra coisa que era um barato, cara. Eu adorava. E tem toda pelo menos as 3 primeiras temporadas. E é uma coisa bem curiosa, eles contando pra gente, na época, tá vendo essa parte aqui azul? É basicamente todos os títulos que naquele momento era publicado. Por exemplo, tem Cable, temos Geração X, Excalibur, o Uncanny X-Men, Wolverine, X-Factor, X-Force, X-Men. Aí tem X-Men Adventure, que é a história do desenho animado, né? E tem o X-Men Unlimited, né? Que foi, acho que já saiu uma história dela publicada no início da saga dos X-Men. E, velho, é muito, muito legal por isso, cara. Já se falava sobre a questão do filme dos X-Men, ó. Que aqui era o Richard Donner que estava cotado para dirigir, sabe? Aí tem a guia de episódios do desenho animado das 3 primeiras temporadas. As 3 primeiras temporadas dos X-Men são as que mais são bem feitas. A 4ª e a 5ª é aquela caída de qualidade, mas é a vida. Tem falando sobre a Toy Story, a Toy Piece, né, que era outra empresa da Marvel que fazia os bonecos, cara, que nem a Marvel fala em toys hoje em dia. Gente, é demais, cara. Eu adoro muitas artes do Chris Bacalo desenhando. Cara, isso aqui é um prato cheio para quem, sabe, primeiramente quem viveu aqui esse período e segundo para quem está querendo conhecer, assim, a curiosidade de saber, de ler algo mais a respeito do universo X. Então, aqui é uma boa pedida, tá certo? Agora, vem um detalhe, a parte negativa, que é referente à questão, o problema que eu tenho com a Epic Collection, que é o seguinte. Eu acho que, às vezes, a Panini não tem uma curadoria muito pensante referente às publicações da Epic Collection. Porque tem muita coisa que eles poderiam fazer com que, sabe, saísse material bacana, né? Por exemplo, eu estou até agora esperando a continuação disso aqui. O segundo volume da geração dos Novos Mutantes, que aí tem uma coisa bem curiosa, que o Rob Liefeld, que a galera critica tudo mais, mas ele foi, por exemplo, ele sacou uma coisa. Gente, vem cá, os Novos Mutantes, até quando eles vão ser novos? Porque, cara, tem uma hora que eles vão ficar velhos. Eles vão ser eternamente os Novos Mutantes, e aí o título é encerrado na edição 100, e é iniciado o título X-Force. Então, eu queria muito que a Panini resolvesse publicar a continuação direta dos Novos Mutantes. Não sei se a Panini vai trazer tudo referente a isso aqui, eu acho muito difícil. Eu acho que eles só publicaram o primeiro volume. Não sei se eles têm interesse em publicar o segundo. Gostaria muito, mas enfim, isso depende pra caramba. As histórias são, como eu disse, são aquelas coisas típicas de heróis que estão se conhecendo a primeira vez, depois que brigam, depois se juntam para resolver um problema. Tem muito disso, tem muita questão das disputas de Jubileu contra a Monet. Então, assim, é
demais, eu recomendo, eu adoro essas histórias, é bem bacana. Mas o preço está um pouquinho salgado. Então, se vocês puderem esperar pegar uma promoção, tranquilo, vale a pena porque é um material que é bacana. Mas, se eu fosse vocês, esperaria um pouco, porque geralmente acontecem essas promoções, e aí você pegava de boa, tá certo? Espere, não tenha pressa. Isso não vai desaparecer de uma hora para outra, ainda não, mas depois desaparece, tá bom? Meu povo, era isso que eu queria estar falando para vocês, respondendo a pergunta se vale ou não a pena pegar esse título. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a todos vocês que tenham ficado até o final. Meu muito obrigado. Vocês sempre fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Valeu.